Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, mais um quadro do Pedro Responde, que é um quadro que a gente faz com muito carinho aqui, para as dúvidas que vocês deixam para mim no Instagram, aqui no canal, no YouTube. Então, nas redes sociais, chegam diversas perguntas no meu dia a dia e eu vou fazendo alguns vídeos explicativos, é muito interessante, tá? Então, se você tem dúvida, deixa lá no meu direct, manda aí aqui nos comentários, que nos próximos vídeos pode ser que a sua dúvida esteja aqui, tá? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final para você entender um pouquinho mais sobre a cirurgia plástica. Pessoal, então vamos para a primeira pergunta aqui do nosso quadro. Doutor, é possível financiar uma cirurgia plástica? Tem alguma forma facilitada de pagamento que eu consiga realizar o meu sonho? Então, olha só, hoje existem diversas situações onde sim você pode ou financiar ou conseguir um consórcio, mas nós não fazemos isso no consultório. Então, existem algumas empresas que vocês podem procurar e se orientar com relação a isso. Com relação ao pagamento da cirurgia, hoje nós temos diversas maneiras de pagamento, né? Parcelamentos, obviamente precisa de uma entrada, mas é fundamental que você passe na consulta para entender todo esse processo, né? Não somente a parte financeira, mas lembrando que a cirurgia cuida da sua vida. Então escolha com carinho, vá atrás, se informe para escolher um profissional qualificado, ok? E a segunda pergunta é uma paciente que fez já uma rinoplastia com 18 anos, tá? E agora ela está com 28 e ela quer deixar o nariz um pouco mais fino. E ela está perguntando se é possível fazer essa correção. Então, olha só, existem limites da anatomia do nariz. Então, eu vou ilustrar aqui no vídeo uma imagem da anatomia do nariz. Então, vocês vão observar o osso nasal, o septo, então as cartilagens estão ali. Então na cirurgia nós temos alguns limites. Nós podemos fazer fratura do nariz? Sim, podemos. Para deixar ele um pouco mais fino? Ok. Nós podemos mudar a estrutura e as cartilagens do nariz e o posicionamento para projetar um pouquinho mais a ponta, definir? Sim. Então nós podemos projetar um pouco mais a ponta do nariz, né? Sim, podemos definir a ponta do nariz, fazendo algumas alterações cirúrgicas nessas cartilagens, mas sempre lembrando que tem um limite, tá? Então, dependendo do caso, não há como mais deixar o nariz muito fino, tá? Existem alguns limitadores e o ponto principal e crucial, a cirurgia plástica, ela vai melhorar a estética do seu nariz, mas nós não podemos deixar a parte funcional de lado, você precisa respirar bem. Vamos para a terceira pergunta de hoje. A paciente pergunta a diferença entre o lifting de glúteo e a prótese de glúteo. Olha só, são cirurgias totalmente diferentes, tá? A prótese de glúteo vai aumentar o volume do seu glúteo. Não vai levantar o glúteo, não vai ter uma cicatriz extensa para puxar essa pele. Essa é a diferença do lifting de glúteo. Então o lifting de glúteo é indicado para as pacientes que perderam muito peso. Nós temos uma ptose da pele, uma queda daquela pele acentuada. Nós fazemos uma cicatriz para levantar e tirar esses excessos. Então são cirurgias diferentes. E a quarta pergunta, a cirurgia plástica é mais indicada para as mulheres? Não. Então depende de cada caso. Tem muitos homens que fazem cirurgia, inclusive abdominoplastia. Às vezes o paciente perde bastante peso, tem ginecomastia, faz as mamas também, rinoplastia, lipoaspiração. Mas é claro que existe uma procura maior para aquele público feminino. E a quinta pergunta, existe risco de morrer numa cirurgia plástica? Muitas pacientes têm medo, né? E nos questionam com relação a isso. E é óbvio que nós também temos esse medo, o anestesista também tem esse medo. O que nós fazemos? Um pré-operatório muito bem feito, boas indicações, a paciente precisa estar com peso favorável e ir para a cirurgia. Mas Pedro, fazendo tudo certinho, existe o risco? Sim. O risco nunca vai ser zero, tá, pessoal? Mas nós minimizamos muito esses riscos fazendo isso que eu falei.
boas indicações, peso favorável, boas condições de saúde e um pré-operatório bem feito. A sexta pergunta: o plano de saúde cobre cirurgia plástica? Sim. Aqui no estado de São Paulo, onde eu atuo, em Ribeirão Preto, tá? O convênio ele libera a cirurgia de abdômen. Aquelas pacientes que perderam muito peso, né? Principalmente pós-bariátricas, que nós temos que fazer a dermolipectomia, ou seja, a abdominoplastia. Mas existem alguns detalhes dessas indicações para o convênio. Então, o convênio geralmente libera a retirada de pele e gordura, mas dependendo, às vezes, não a diástase, que é a abertura do músculo. Muitas vezes não libera também a lipoaspiração. Então, você precisa se informar na sua região, no seu estado, o que os convênios liberam. Mas aqui no estado de São Paulo, eu sei que é liberado a abdominoplastia, a retirada de pele daquelas pacientes que perderam muito peso. Pessoal, e a sétima pergunta: como é feita a ninfoplastia? Você retira a pele do local? Então, olha só, eu tenho um vídeo aqui no canal muito interessante sobre a ninfoplastia, não deixe de assistir. Existem os pequenos lábios na região vaginal e essa região tem pele, obviamente, ela pode ter uma hipertrofia, um aumento dessa pele. Então, nós retiramos esse excesso de pele, tá? É feita no ambiente hospitalar, com uma sedação e anestesia local, tá? Mas tem um vídeo aqui muito interessante, não deixe de assistir. Oitava pergunta: tenho silicone há 2 anos e sinto que os seios não estão simétricos. Tem como fazer uma correção em uma nova cirurgia? Sim, existe a possibilidade de uma correção cirúrgica, sim. Mas vamos voltar um pouco com relação a isso. Primeiro, lá atrás, quando foi fazer a cirurgia, nós temos que deixar a mama mais proporcional, não grande. Toda mama grande cede, toda mama grande pesa. E eu sempre oriento isso para minhas pacientes, tá? Então, se a sua cirurgia ela ficou maior, né? Se a sua mama ela ficou maior, existe uma tendência de peso dessa mama. Agora, se ela ficou proporcional e existe uma assimetria muito pequena, tá? Às vezes a cirurgia que você vai se propor, ela não vai corrigir, porque existe um limite também nas técnicas cirúrgicas. As mamas elas vão ficar de 80% a 90% simétricas. Elas nunca irão ficar 100%. Pedro, mas por quê? Porque existem diferenças estruturais do seu tórax que nós não conseguimos mudar, tá? Agora, se você tem um pouco mais de pele, se a mama cedeu, você teve oscilações de peso, tudo isso pode alterar o resultado. E aí você pode ter sim uma nova indicação cirúrgica. Olha só, a nona pergunta é muito interessante. A paciente ela viu um vídeo na internet onde uma prótese estourou dentro da paciente, né? E ela está me perguntando se isso mesmo pode acontecer e quais são os riscos quando isso ocorre. Olha só que interessante. Nessas semanas atrás, eu venho operado muitas mamas, onde as pacientes já fizeram a cirurgia várias vezes, né, em outras cidades, enfim, já passou um tempo da cirurgia. E em alguns casos, sim, a prótese ela pode se romper. Mas olha só, há alguns anos atrás, a prótese tinha uma tecnologia diferente. Então, o silicone que adentrava ali na região, ela era mais amolecida, né? Parecia, entre aspas, uma pasta. Então, quando acontecia isso, uma ruptura dessa prótese, de fato ela ficava assim. Mas olha só, o nosso corpo cria uma cápsula ao redor da prótese. Essa cápsula nada mais é do que uma cicatriz e o nosso corpo isolando a prótese. Então, quando isso acontece, o gel de silicone não vai ser absorvido, extravasar, vai para o seu tecido mamário. Ele vai ficar contido na região. Mas aí nós precisamos fazer uma nova cirurgia para poder retirar isso e fazer uma troca do implante. Hoje em dia, as próteses atuais, elas têm uma tecnologia diferente. Então, eu tenho lá nas minhas redes sociais, no Instagram, alguns vídeos, inclusive mostrando isso, né? Quando a gente rompe uma prótese, hoje em dia aquele gel ele não extravasa mais. São tecnologias diferentes. Então, dependendo de cada caso, uma prótese muito antiga, se tiver um rompimento, sim, ela pode ficar um pouquinho mais espalhada ali na região, perder a forma e ter indicação cirúrgica. Mas dependendo da prótese, se a paciente tiver um trauma, por exemplo, e essa prótese romper, esse gel ele não extravasa mais. Vamos então, pessoal, para a 10ª pergunta. A paciente ela pede aqui que eu explique sobre os tipos de próteses de mama e como é feita a escolha correta dessas próteses.
Pergunta muito interessante. Por quê? Cada caso é um caso, eu falo isso em quase todos os meus vídeos. Vai depender da sua anatomia, da sua estrutura torácica, do seu tecido mamário e da sua pele. Então nós temos vários tipos de prótese, redonda, anatômica, cônica e vários tipos de implante com relação à sua textura também. Prótese mais lisa, microtexturizada, texturizada e poliuretano. Então veja que nós temos uma gama de próteses e formas de prótese. Então vai depender muito da sua estrutura e do que você busca de resultado. Mas olha só, eu tenho um vídeo aqui muito interessante no canal falando sobre as próteses, pré-operatório, pós-operatório e complicações, não deixe de assistir, tá? Mas algo mais específico com relação a essa pergunta só após a consulta médica. Vamos para a 11ª pergunta. O Botox pode dar algum tipo de complicação? Olha só, muita gente faz Botox, eu faço Botox, o pessoal aqui na clínica faz Botox. O Botox ele faz o quê? Ele faz uma paralisação temporária do músculo onde nós aplicamos. Então, geralmente nós aplicamos na região frontal, periorbitária, às vezes pescoço, enfim. Então ele faz uma paralisação. Qual que é o nosso maior cuidado? Fazer as doses corretas para você não ter uma pitose, uma queda de alguma estrutura. Exemplo, se você fizer uma região mais baixa aqui da região frontal, a paciente não seguir orientação, repouso, ficar apertando a região, a toxina, tá, pode escorrer aqui para a região palpebral e a pálpebra não levantar mais, porque vai paralisar aquela ação muscular. Tá? Lógico, todo procedimento, mesmo que minimamente invasivo, existe o risco, tá, de infecção, mas o risco é muito baixo. Pessoal, e vamos para a última pergunta. Uma paciente perguntando sobre a bichectomia, se realmente a pele do rosto pode ficar caída. Olha só que pergunta interessante. Por quê? Hoje nós vemos alguns profissionais, né, que não são da área estética ou da cirurgia plástica fazendo bichectomia. A bichectomia, ela fica nessa região aqui, é uma gordura profunda que a gente fala na face, é uma gordura essencial para não apresentar um aspecto de flacidez nessa região, e quando a paciente envelhece e não tem essa gordura, essa região fica com aspecto mais flácido, sim. Por isso, dificilmente você vai ver um cirurgião plástico indicando a bichectomia, porque nós sabemos a importância dessa gordura na sua face. E muita gente se engana achando que a bichectomia vai afinar o rosto. Tem pacientes que têm um rosto mais volumoso geral. Não é retirar uma pequena parte de gordura que vai deixar ele fino. Então, cuidado para vocês não se enganarem, tá? Cuidado com essas ilusões, cuidado com promessas de resultado. Eu venho recebendo vários casos de pacientes que fizeram bichectomia, passa-se aí 3, 4 anos, 5 anos, a região fica flácida. E não há o que fazer. Nós temos que aplicar alguns produtos para estimular colágeno, por exemplo. Então tome muito cuidado, tá? Consulte o cirurgião plástico para retirar essa dúvida mais específica. Pessoal, olha só, é um quadro muito interessante, né? Então a gente chegou ao fim aqui das perguntas, mas como eu falei no início do vídeo, deixe suas perguntas aqui nos comentários, lá nas minhas redes sociais, que eu guardo todas essas perguntas com muito carinho para poder fazer esses vídeos informativos, né? Eu acho muito importante você que está em casa entender cada detalhe da cirurgia para você tomar ótimas decisões, tá certo? Até o próximo vídeo.